Irmãos, quando nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas, nós fazemos essas pessoas o convite para que elas recebam Jesus como o Salvador das suas vidas. Mas normalmente nós mostramos a essas pessoas que Jesus não pode ser somente o Salvador. Jesus também precisa ser o Senhor. E muitas vezes nós confessamos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Pode repetir comigo? Diz: Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas infelizmente muitas pessoas só entendem um dos aspectos de Jesus das nossas vidas, que é o aspecto de Salvador. E realmente, verdadeiramente, Ele é o nosso Salvador. Mas Jesus não é somente o nosso Salvador, porque se assim for, nós vamos simplesmente desfrutar da alegria da salvação, nós vamos simplesmente desfrutar das bondades, dos benefícios da salvação, mas nós não vamos ter responsabilidade social, não vamos ter responsabilidade cristã, responsabilidade de comportamento de vida conforme o testemunho de Jesus aqui na terra. Como a Bíblia nos ensina que nós devemos nos parecer cada vez mais com Jesus. Jesus é o nosso exemplo e o nosso modelo. Mas se Jesus torna-se somente o nosso Salvador, nós não nos importamos com mudança de vida, com transformação de vida. Mas por isso que muita gente só levanta as mãos dizendo: Jesus é meu Salvador. Mas nós precisamos entender corretamente que Jesus não somente é Salvador, mas Ele precisa ser Senhor da minha vida e da sua vida, da vida do seu povo, amém? Irmãos, e isso é importante, está revelado aqui nesse texto, nessa parábola. Aqui diz que um homem, que um pai, e este pai representa Deus nessa história. Nessa história que Jesus contou, nessa parábola, este homem aqui, este pai representa Deus. E os dois filhos representam o povo de Deus, representam as pessoas, os filhos de Deus. E o seguinte, o aspecto principal da nossa identidade com Deus, sem dúvida, é de nós sermos filhos, de nós termos sido gerados por Deus como filhos. Isto é o mais importante, isto é essencial, sem dúvida. Mas nós não podemos nos esquecer que mesmo o aspecto de filho sendo essencial, o primordial, não é o único. Há muitos outros aspectos que nós temos que levar em consideração na nossa relação com Deus. E aqui mostra a história, nessa história que Jesus conta, o filho mais novo era um filho que tinha muita revelação da paternidade. Ele era filho daquele homem, do senhor, do dono daquela fazenda, daquela terra, daquelas riquezas. Ele tinha tanta revelação que ele, num determinado momento, chega ao pai e diz-lhe assim: pai, eu quero a minha parte. Ele tinha tanto entendimento de que era filho, que ele quis se apropriar rapidamente da herança. Ele disse assim: pai, eu quero a minha parte na herança. E o pai deu-lhe a parte da herança, porque ele viu que o filho tinha entendimento, tinha revelação de que era filho. E o pai deu, só que o pai não imaginava que o filho ia pegar, ia tomar aquela herança e iria usá-la de maneira imprópria. Então aquele filho mais moço, tendo muita revelação de Deus como pai, muita revelação de que era filho, de que tem uma herança, pega aquela herança que lhe cabia e sai e gasta aquela herança distante, numa terra longe, até quando chega o tempo da troika naquela terra. A crise chega naquela terra e aquele rapaz fica sem dinheiro nenhum. E interessante que aquele rapaz, na crise, numa terra estranha, na crise, numa terra distante, aquele rapaz tem um pensamento incrível. Interessante que ele tinha muita revelação de que era filho, mas naquele momento da crise, da dificuldade, ele se lembra de um outro aspecto que o seu pai tinha. Ele disse o seguinte: o meu pai tem muitos trabalhadores que estão a servi-lo. E aqueles trabalhadores vivem melhor do que eu. Eu sou filho, mas eu estou vivendo de uma maneira terrível. Os trabalhadores do meu pai estão a viver melhor do que eu. E ele disse: é melhor eu voltar para minha casa, e eu acho que eu já não mereço ser filho, porque eu usei mal da paternidade, da filiação, me utilizei mal disto, mas quem sabe meu pai não pode me receber
apenas como um dos seus trabalhadores, porque os trabalhadores do meu pai vivem bem. Comem, dormem, têm um bom rendimento. É bom ser trabalhador do meu pai. E ele volta com aquela ideia: eu preciso ser um trabalhador. E interessante que quando ele chega, o pai o recebe como filho. E o abraça e lhe confere honras de filho. Mas isso não quer dizer que ao ficar na casa, ele também não iria trabalhar. Ele não iria servir, não seria um servo dentro da casa. Porque nós vemos o exemplo do filho mais velho. Jesus conta a história completa. Não havia apenas um filho, haviam dois. Há dois tipos de pessoas na igreja. Interessante que o filho mais velho tinha muita revelação de ser trabalhador, de ser servo. E quando ele se apresenta ao pai, indignado porque o pai recebeu e perdoou o filho, o irmão mais novo, quando ele está indignado e vai falar com o pai, o que ele diz ao pai? Qual é o verbo que ele usa para falar com o pai? Há quanto tempo eu te sirvo? Mas ele sabia que ele era filho? Ele sabia que era filho, mas ele não vivia a revelação de filho. Ele não desfrutava do poder de ser filho. Ele assumiu o aspecto de servo. E ele trabalhou como servo. E quando ele está indignado com o pai porque recebeu o irmão, ele diz: há tanto tempo eu te sirvo. E o pai fez-lhe lembrar o quê? Você não é apenas o meu trabalhador. Eu tenho aqui muitos trabalhadores. Você não é apenas um trabalhador, um servo. Você também é filho. E o pai diz, então, aquele filho mais velho, o pai diz o seguinte: você é filho. Tudo que é meu é teu. Se você queria um novilho, cabrito, você podia ter pegado e matado. Você podia ter feito churrasco para seus amigos do grupo de vida. Você podia ter levado... Quem já matou aqui um leitãozinho para o grupo de vida? Leitão aqui nessa época não podia, mas o novilho podia, agora pode. Leitãozinho pode. Em Negrais tem os santos de Deus. Então, o que nós vemos aqui? Por favor, irmãos, volte aqui. Jesus, quando ele viveu na terra, ele era quem? Ele era o filho de Deus. Mas ele viveu apenas como filho de Deus, só com essa identidade? Não. A Bíblia diz, em Filipenses, diz o seguinte, que ele se humilhou, e mesmo sendo filho, ele se humilhou, e mesmo sendo Deus, ele se humilhou e assumiu a forma de servo. A Bíblia diz que Jesus andou na terra não só como filho de Deus, mas como servo. E a Bíblia diz que ele se humilhou, assumiu a forma de servo, viveu como servo e até disse: eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Em tudo eu lhe obedeço. E quando ele estava no Getsemane, ele disse: se possível, passe de mim esse cálice, mas não é a minha, é a tua vontade, porque eu não sou apenas filho, eu sou servo. Está muito claro na Bíblia que Jesus vivia consciente desses dois lados da sua identidade. Eu sou filho, mas também sou servo, e o servo tem uma missão a cumprir aqui nesta terra. Então, irmãos, o filho mais novo, conhecido como pródigo, ele tinha muito entendimento da sua filiação, assim há muitos crentes hoje. Tem tanta revelação de que são filhos, que anda a pisar na argola o tempo todo. Tem tanta revelação de que são filhos da graça, que eles pegam a herança que Deus lhes deu e destroem a herança. Os dons que Deus deu e destroem os dons que Deus deu. Quantos príncipes de Deus, quantos filhos de Deus estão a servir hoje na Babilônia, no mundo? São pessoas como esse filho pródigo aqui, como esse filho mais novo. Eu sou filho de Deus. Deus me deu o dom para cantar, Deus me deu o dom para tocar, Deus me deu o dom para fazer drama, teatro. Deus me deu o dom. E ele pega e usa tudo aquilo no mundo. São os príncipes de Deus servindo a Babilônia. Mas é o seguinte, irmãos, essas pessoas precisam de uma outra revelação. Elas já têm revelação, muita revelação de filho. Elas já não precisam de um pastor que fala assim: a graça de Deus, você é filho. Eles precisam de alguém que lhes puxe as orelhas.
e que lhes diz o seguinte: você não é só filho, você também é servo, porque você não recebeu Jesus somente como seu Salvador, você recebeu Jesus como seu Senhor. E a Bíblia diz que quando nós chegarmos, nos apresentarmos diante de Deus no final das coisas, no final da nossa história aqui nessa terra, a Bíblia diz que Deus vai dizer assim: entra para o gozo do seu Senhor, servo bom e fiel. Você é filho, mas você vai ser recebido nos portais eternos da eternidade. Você vai ser recebido como servo. Entra, bem-vindo, você, meu servo fiel, porque você foi fiel, meu servo. As parábolas que Jesus contou dos talentos, das minas e outras, referem-se a nós como servos, que nós temos uma missão, nós temos algo a cumprir nesta terra. Portanto, aquele filho mais novo precisava de uma revelação nova, de que ele era servo de Deus, e infelizmente ele só teve essa revelação no meio da sua crise, no meio da sua dificuldade ali, na sua pobreza. Infelizmente há muitos crentes que sabem tanto que são filhos de Deus, mas só entendem que Deus é Senhor no meio do sofrimento. Que pena isto. Você pode receber Jesus como seu Senhor e fazer dele o seu Senhor antes que coisas tristes aconteçam na sua vida. Aquele filho só entendeu que era importante ele ser trabalhador, que era importante ele ser servo do pai quando ele estava no momento mau. E daí, quando ele chega na casa do seu pai, ele é recebido como filho, que é o primordial, que é o principal aspecto da nossa identidade. Mas a partir dali, ele tinha que começar a trabalhar. Tem muita gente que não trabalha, que não faz nada para Deus. Não tem responsabilidade e compromisso nenhum nessa terra. O segundo filho é o contrário. Ele pensava, ele se fixou na identidade de servo. Eu sou trabalhador, tenho que acordar cedo, senão eu tenho que agradar meu pai, eu tenho que fazer obras, 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 eu tenho que fazer obras. Olha, mas eu estou com tanta vontade de fazer uma festa com meus amigos. Ah não, mas isso tem que partir do meu pai, ele que tem que decidir o que ele vai me dar. E trabalha. Aí um dia o pai dá um novilho, dá uma prenda para o filho que agiu mal, e ele fica com ciúmes, com inveja, indignado. Então, pai, o senhor não está vendo o que eu estou a trabalhar aqui igual um louco? E o pai disse: sim, você está igual doido mesmo. Você esqueceu que você é filho. Irmãos, tem gente na igreja assim, que só assume esse lado da sua identidade. Eu sou servo, eu tenho que liderar, eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar para Deus, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o quê. E não conseguem desfrutar de Deus como pai, não sabem se posicionar como filhos e sentarem no colo do papá, não sabem receber o aconchego do pai. Repita comigo essa palavra, eu gosto dela, diga assim: aconchego. Pensem no aconchego. Como que é o aconchego do pai? Pensa no seu filho, quando seu filho senta no seu colo, dá um abraço assim no seu filho quando ele está no seu colo, ele está no seu aconchego. Agora, você pode estar no aconchego do seu pai, mas aquele filho não. Aquele filho mais velho, ele cresceu apenas com um senso de tarefa, senso de responsabilidade. Irmãos, e ele perdeu o melhor de Deus. E aqui entra a necessidade da dupla revelação, do equilíbrio das coisas. Quem aqui tem revelação da graça de Deus, da fé, que é filho de Deus? Quem tem revelação que é filho? Quem vai ser batizado aqui hoje é batizado como filho. Mas ele não sai apenas como filho, sai como trabalhador do reino de Deus, servo do Senhor, amém? Há um dono na sua vida, há um Senhor da sua vida. Irmãos, então o pai puxa a orelha do filho mais velho dizendo o seguinte, ele usa o verbo servir, ele fala assim: pai, há tanto tempo que eu te sirvo, e o Senhor nunca me deu nenhum presente. E o pai fala assim: eu nunca te dei porque tudo é seu, você é filho, você esqueceu que você é filho. Quem fica trabalhando à espera de recompensa é funcionário. Filho trabalha porque sabe que está trabalhando para as coisas que são dele. Tudo que você está fazendo para o reino de Deus é seu. Todas as vidas que nós estamos ganhando fazem parte do nosso galardão celestial. Tudo que nós estamos fazendo no reino de Deus é nosso. Nós não estamos fazendo simplesmente para alguém. Nós estamos fazendo algo que é para casa, para a família. Estamos fazendo algo que faz parte daquilo que nós também fazemos parte. Pensa bem hoje, se você está se inclinar mais para a revelação de filho ou para a revelação de servo. Pensa aí um pouquinho. Você está em 40% para um lado, 60% para o outro. 90% para um lado, 10% para o outro. Irmãos, tem gente que tem tanta revelação de ser filho,
que você fala assim, irmão, vamos ajudar aqui na igreja? Fala, não precisa não, Deus me ama do jeito que eu sou, aleluia. Irmãos, vamos liderar um grupo de vida? Não, Deus já me ama sem eu liderar nada. E é verdade que ele está falando? É verdade, mas é a metade da verdade. Porque quando ele chegar na eternidade, Deus vai perguntar, o que você fez? Porque eu não era só Salvador. Olha, quem quer Jesus só como Salvador, vai fugir para o mundo de vez em quando, como esse filho mais novo fugiu. Vai fazer umas coisas erradas de vez em quando. Porque ele só se vê, Jesus é meu Salvador. Então, para eu lembrar que ele é meu Salvador, tem que sair um pouquinho, né? Aí eu volto e lembro, você és o meu Salvador. Está errado. Porque se você tiver equilíbrio e as duas revelações, Jesus é Senhor e Salvador. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Jesus é o seu Senhor e Salvador. Irmãos, mas o seguinte. É interessante que cada pessoa sofre transformação. Cada pessoa experimenta mudança. Vou dizer aqui, atenção, você já falou aí. Cada pessoa sofre transformação ou passa por mudanças de uma maneira diferente da outra. Irmãos, quantas vezes eu, por uma simples leitura da Bíblia, eu consegui me posicionar corretamente perante Deus? Porque ao ler a Bíblia, a revelação veio ao meu coração. Ao ouvir uma pregação, a revelação veio ao meu coração. Enquanto orava com Deus, veio-me uma revelação. E isso me proporcionou uma mudança. Eu me posicionei de uma maneira nova e diferente diante do Senhor. Mas quantas vezes ouvir uma pregação, ler a Bíblia não foi suficiente para mim. E teve que acontecer comigo algo semelhante ao que aconteceu com este filho mais novo. Eu tive que sofrer. Infelizmente, nós cristãos, algumas mudanças só se processarão em nossas vidas mediante prejuízos, sofrimentos. Aquele filho só entendeu que Deus, a identidade dele e do pai, mediante o sofrimento que ele passava. Irmãos, que Deus nos poupe, que a gente não precisa de passar por situações difíceis para entender o que a Bíblia revela. Mas se você não entender o que a Bíblia revela e não se posicionar, infelizmente você vai ser forçado de alguma maneira a se posicionar, como esse filho mais novo. E o filho mais velho também, graças a Deus, ele tem que agradecer o irmão mais novo. Porque foi só porque o irmão mais novo saiu e fez o que fez errado e voltou, é que ele teve coragem de ter uma conversa frente a frente com o pai. E ele chegou ao pai e disse assim, pai, eu tenho sido um bom trabalhador, eu tenho sido um bom servo, eu não desobedeço o Senhor em nada. Irmãos, há aqui na igreja pessoas assim, que são bons servos, que não desobedecem a Deus, que não fazem nada errado. E você pensa assim, mas aquela pessoa também não recebe bênção nenhuma. Por quê? Por que ele trabalha, ele obedece e não recebe bênção nenhuma? Porque não sabe herdar, tomar posse da herança como filho. E aqui aquele filho mais velho teve essa oportunidade pelo erro do outro. De conversar com o pai. Pai, é o seguinte, o que você passa aqui nessa casa? Eu sirvo o Senhor, eu não desobedeço, eu faço tudo como o Senhor manda. E o Senhor não tem me presenteado. E o pai fala, você estava à espera de quê? Você também é dono, você também é filho, a casa é sua também. Sabe, irmãos? Você parecendo mais com o filho mais novo ou com o filho mais velho. Alguma situação vai acontecer, coisas vão acontecer na igreja, no ministério, na sua vida pessoal, na sua família, para você se posicionar corretamente. Jesus sempre soube se posicionar corretamente. Ele era o Filho de Deus, mas ele também era servo. E ele estava aqui como servo, com uma missão. E para aqueles que vão ser batizados, eu gostaria de reafirmar aqui, no latim são as 5 solas, né? Só que aqui nenhum de nós falamos latim, né? Mas é preciso se entender que elas são conhecidas como as 5 solas, no sentido de somente, que ficou claro como a força, a base da fé cristã após a reforma da igreja. E eu quero falar para você aqui que é o que a nossa igreja segue também e cumpre. São essas 5 solas, os 5 somentes. Primeiro, somente a fé. Tudo que nós fazemos, nós reconhecemos que nós não temos que ver as coisas. Nós não temos que palpar, que tocar.
é pela fé. A nossa salvação, para você que será batizado e os que já foram, a nossa salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. Amém? Diga comigo, somente a fé. O outro, somente a Bíblia. Irmãos, nós não temos uma outra regra de fé, nós não temos um outro livro, nem a tradição pode competir com a Bíblia. Jesus disse aos religiosos de sua época que eles invalidaram as palavras de Deus por causa das tradições. Ele diz, por causa das vossas tradições, vocês invalidam a palavra. Muitos cristãos também da nossa época invalidam a Bíblia por causa de tradições que foram acumuladas ao longo dos séculos da história da igreja. Mas nós nos posicionamos como um povo que só tem um livro como regra de fé, que é então somente a Bíblia. Depois, somente Cristo. Não há nenhum mediador entre Deus e os homens. Só Jesus. Sabia disso? Ah, mas eu sou devoto de não sei quem, do tal santo. A Bíblia diz, só há um mediador. O que é um mediador? Alguém que se coloca entre um e outro. Só há um mediador entre nós e Deus, que é Cristo. Então, somente Cristo. Não há nenhum pastor que é mediador. Não há nenhum líder eclesiástico como mediador. Não há nenhum santo, alguma pessoa que já morreu que é mediador. Não há nenhum objeto como mediador. Somente Cristo é o Salvador e o que nos liga ao Pai. Amém? Amém? Glória a Deus. Somente pela graça. Ninguém será salvo pelas obras. O outro quarto, somente pela graça. Há pessoas que ainda acreditam e que estão dentro da igreja, e eu já encontrei alguns dentro da MCI, que quando você pergunta sobre a salvação, sobre a vida eterna, eles ainda ligam as coisas às suas obras. Eu acho que as minhas obras agora já dá para ser salvo. As suas obras nunca serão suficientes para a sua salvação. O quarto somente, que foi estabelecido depois da reforma, somente pela graça. Ah, mas e as obras? As obras, elas são resultado de quem chegou-se a Cristo pela graça. A Bíblia diz que pela fé nós somos salvos mediante a graça. Amém? Salvos pela fé, pela graça, mediante a fé. O que acontece? Ah, mas quantas obras eu terei que fazer para conseguir o meu lugar na eternidade? Nenhuma. Mas você é salvo somente pela graça. E pela graça Deus te dá poder para realizar obras que não serão contadas para a sua salvação. Você já é salvo. As suas obras serão contadas para o seu galardão, para a sua recompensa eterna. E o quinto, somente a Deus toda a glória. Interessante que somente a fé, amém? Somente a Bíblia, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus toda a glória. Feche seus olhos por um instante. Você tem vivido assim a sua fé cristã? Seu relacionamento com Deus? Você é salvo pela graça de Jesus Cristo. Você é salvo mediante a fé em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dele. Não há nenhum mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo. E nenhum de nós terá direitos à glória, porque toda glória a Deus pertence.
tudo que nós fazemos de bom é resultado do trabalhar de Deus nas nossas vidas. Agora, irmãos, concluindo esta mensagem, eu gostaria de dizer o seguinte. O filho mais novo teve que se posicionar de uma maneira diferente. Agora ele entendeu, ele não é só filho, agora ele voltou para casa e tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Amém? Quem é que tem que trabalhar na obra de Deus? E o filho mais velho entendeu que não é só trabalhar, tem o que também? Tem que desfrutar da filiação. Mas toda mudança de comportamento só acontece se houver uma mudança de pensamento. Tudo tem que tocar a sua mente e convencer a sua mente. Tem que descer ao seu coração para você desfrutar daquilo. Então é o seguinte, se você é filho de Deus, a minha oração é, Senhor, que ele entenda que Jesus não é só o Salvador bonzinho que ele precisa. A minha oração é, Senhor, que ele tenha a revelação de que ele será cobrado um dia pelo seu serviço. Deus deu talentos a todos nós e Deus vai cobrar isso na eternidade, sim ou não? E aqueles que só trabalham, eu tenho que fazer algo para Deus, eu tenho que fazer algo para Deus. Senhor, minha oração é que você tenha a revelação de que Deus é Pai. De que Deus está pronto para ouvir o seu choro. Para perdoar quando você fizer algo mal. Aí a gente olha aqui para a piscina, para o batismo, as águas. E a pessoa vai ser batizada, vai ser perdoada de todos os seus pecados, amém? E nunca mais vai pecar na vida, não é? Alguém aqui que já foi batizado, voltou a pecar? Pecou alguma vez? Já! Aleluia! O perdão de Deus é tão poderoso. Irmãos, eu estou a terminar aqui a mensagem. O perdão de Deus é tão poderoso que de perdão em perdão nós somos aperfeiçoados à imagem de Cristo. Eu vou dizer novamente. A sua história de vida é como a do filho pródigo. De perdão em perdão, você tem a oportunidade, a possibilidade de se parecer mais com Cristo. O perdão de Deus está disponível para cada um de nós. Mas não abuse disto. Porque senão você vai correr no risco, no erro do filho pródigo. Ele confiava tanto na bondade do pai, que ele falou assim, dá o dinheiro aí. E foi viver como ele pensou que poderia viver. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne e ao pecado. Ah, mas Deus é Pai, é gracioso. Mas também Ele é Senhor da sua vida. Do jeito que você está, com seus olhos fechados. Pai, Senhor, nesta manhã nós oramos, Senhor. Reconhecendo que Jesus Cristo não é somente o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Ele é mesmo o dono das nossas vidas. Cada pessoa que recebeu Jesus Cristo não recebeu apenas como seu Salvador, mas como seu dono, como seu Senhor. Jesus, confessa aí, Jesus, Tu és o meu Senhor e Salvador. Que eu nunca perca isto. Que eu nunca me esqueça, Senhor, de que eu não tenho somente a salvação. Que eu não tenho somente Jesus como o meu Salvador, mas Ele também é Senhor. Como Senhor, Ele tem uma palavra de ordem na minha vida. Como Senhor, Ele tem uma palavra de autoridade na minha vida. E como Senhor, eu devo servi-lo. E como Senhor, eu devo obedecê-lo.